Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. E se eu te disser que Jesus não pregou no inferno? E você pode me perguntar, mas pastor, e as chaves do inferno, e as chaves da morte? Nesse vídeo eu quero explicar exatamente o que significa pregar aos espíritos em prisão, que se encontra no texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 21. Fique comigo e vamos entender o que significa pregar aos espíritos em prisão. O texto diz que Cristo sofreu pelos nossos pecados e ele continua nos dizendo, caminhando até que ele chega a essa expressão, que também foi e pregou aos espíritos em prisão. E esse texto sempre é usado com um apoio de Efésios capítulo 4, versículo 9, para as pessoas construírem essa ideia de ir lá no inferno, pregar para as pessoas, roubar a chave de volta, tomar a chave de volta. Então, é justamente a junção desses dois textos, Efésios capítulo 4, versículo 9 e 1 Pedro 3, 18. Esses dois textos é que constroem essa base para a afirmação que a gente escuta em bastante lugares, em bastantes pregadores. O que eu fiz agora é pegar esse texto de Efésios e separar algumas versões diferentes para a gente comparar. Então, olha, lê comigo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Nesse texto a expressão é mundo inferior. Isso é a NVT, Nova Versão Transformadora, na Revista Atualizada. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então aqui é mundo inferior, aqui é regiões inferiores. A próxima versão, NVI, diz: o que significa ele subiu? Senão que também desceu às profundezas da terra. Outra expressão, profundezas da terra. A próxima, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Partes mais baixas. E a última versão que eu separei, ora, que quer dizer que ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra. E justamente nessa confusão das versões é que as pessoas... Sabe aquela história do telefone sem fio? Que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, quando a gente pega essas versões e a gente não tem tanta certeza do significado, a gente começa a criar doutrinas, criar verdades. E a gente chega aqui na explicação de Rufino. O melhor material que eu já vi sobre isso é um artigo publicado por um pastor chamado Heber Campos. Você vai encontrar muita coisa na internet, mas você vai encontrar muita confusão, você vai encontrar muita besteira. E esse texto ele é bastante explicativo e eu estou usando esse material, trazendo essa posição para ajudar a gente a esclarecer. E ele vai explicar o seguinte... Rufino ele traz a primeira explicação para jogar a luz nessa confusão. Rufino ele é bispo da igreja de Aquileia e quando ele foi comentar o credo apostólico, basta saber, se você está em dúvida, pastor, o que é um credo apostólico? É o resumo, é a organização daquilo que os apóstolos criam. Isso era muito comum nas primeiras gerações, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, existia um certo resumo do que se cria, do que as igrejas se criam. Isso é extraído do texto bíblico, trazendo essa tradição, esse costume de produzir ou de recitar, confessar um certo credo apostólico. E esse bispo, ele explica que essa cláusula nunca foi encontrada nas edições anteriores ao século IV, e sua intenção não foi de acrescentar uma doutrina, mas de explicar a antiga. A alteração do credo de Aquileia omitiu a cláusula foi crucificado, morto e ressuscitado por descendit ad inferna. Ok? Então, como nasce a confusão? No credo está dizendo que Jesus foi morto e ele desceu ao inferno. Então, quando isso aparece pela primeira vez, ela só aparece lá no século IV, ele não está trazendo uma nova verdade, ele não está criando uma nova doutrina. Mas a primeira vez que isso apareceu, ele apareceu no lugar dessa expressão, que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitado. Então, trocaram essa expressão por essa expressão, que significa desceu ao inferno. Então, isso aqui foi para substituir e uma tentativa de clarificar o que isso significa.
Então, enquanto nesses credos seguintes faziam esse rodízio, ora aparecia essa expressão, ora aparecia essa expressão, não houve confusão, não existia nenhuma doutrina até então de que Jesus foi ao inferno. A igreja nunca pregou isso. Então, quando isso aparece, a igreja não entendeu que Cristo teria ido ao inferno. Lembra lá que eu mostrei os textos para você que não tem essa relação de que Cristo foi em algum lugar. Então, essa cláusula no século VII é que pela primeira vez aparece como um acréscimo e não como uma explicação. Se antes você tinha esse rodízio, ora aparecia uma expressão, ora aparecia outra, aqui não. Isso aparece acrescentando. Então, o credo apareceu escrito da seguinte forma: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao Hades. Ou poderia ser colocado também o descende ad inferna, ou seja, ele desceu ao inferno. Então, no século VII, a confusão aconteceu porque muitas pessoas começaram a acreditar, então, que Jesus teria ido no inferno. O Heber Campos ele faz uma provocação que eu acho genial. Ele insiste mostrando essa confusão, dizendo, não, Jesus não passou o final de semana no inferno fazendo nada, pegando chave de ninguém, nem fazendo nada. Isso é uma confusão que aconteceu no credo e das variações das versões bíblicas. O que aconteceu, então, a partir do século VII é que esse erro foi desenvolvendo, virou uma bola de neve. Com o passar do tempo, então, essa doutrina da descida ao Hades foi desenvolvendo numa tentativa de reviver a doutrina pagã do Hades. É aqui que a confusão aconteceu. Sabe quando joga farofa no ventilador? É isso. Jogou farofa no ventilador porque aí agora ninguém mais sabe. Porque esse pensamento do Hades, no pensamento grego, ainda era muito forte. Então as pessoas juntaram o pensamento do Hades com essa confusão aqui da ideia do credo. E isso gerou essa grande confusão. Então, nessa doutrina pagã, não estamos falando de Bíblia, do Hades, ela se dividia em duas partes. O Elísio, onde iam os bons, e o Tártaro, onde iam os maus. Então você já deve ter visto até, existe até um filme chamado Elysium. O Elysium é a ideia de um lugar bom, né? E o Tártaro é o lugar para onde iam os maus. Alguns cristãos, então, tomando essa interpretação equivocada dessa expressão, inseriram a cláusula descendit ad inferna, né? Então é como se fosse uma grande feijoada, foi misturando ao credo apostólico e a visão pagã do Hades, foi misturando todas essas ideias, então começou a desenvolver este lugar, né? Então nas comunidades cristãs começaram a crer que Jesus tinha ido para um certo lugar chamado em Hades, fazer alguma coisa lá. Então isso foi uma confusão que, como a gente já falou, foi se desenvolvendo. E a gente percebe então um pêndulo a partir do século VII. De um lado existia a turma que acreditava que o Hades era justamente o momento que Jesus esteve entre nós, o momento que Jesus foi crucificado, a sepultura, esse momento de cruz, de morte, né, de sepultura. Isso é o Hades no texto bíblico. Essa expressão que a gente leu em Efésios tem a ver com isso. Mas existia um outro grupo que começou a acreditar que ele foi nesse lugar, nesse tal lugar chamado Hades. Aí a gente vê as visões que começaram a se multiplicar. A primeira visão foi da tradição católica. A tradição católica começou a dizer e ensinar que depois da morte existe um certo limbus patrum. É um lugar, é um limbo, né? O nome já está meio que dizendo. É o lugar para onde vão os mortos que não foram salvos e que não podem ser considerados nem pagãos, nem pecadores. É aquele ser humano mais ou menos. Não deu para passar, mas também não deu para ser reprovado. Então ele está numa prova final, né? Esse lugar ficaria na borda entre o purgatório e o inferno, né? Mais ou menos no meio do caminho. Mas esse lugar não seria um lugar de sofrimento, não. Esse lugar seria talvez aí o equivalente ao seio de Abraão, na parábola que Jesus fala do rico e do Lázaro. Então os santos do Antigo Testamento estavam esperando nesse lugar, nesse limbus patrum, né, nesse seio de Abraão, a redenção ser consumada por Jesus. Então, essa é a primeira visão. Então olha quanta confusão. A segunda visão vem da tradição anglicana.
que Cristo desceu ao inferno para conquistar a morte e o demônio, e para libertar as almas de homens justos e bons que desde Adão morreram por Deus e na crença em Jesus que estava por vir. Ou seja, um segundo pensamento já bastante diferente. E esse pensamento que nasceu na tradição anglicana, ele se propagou em muitos lugares. Aí a gente vem a terceira visão, que foi dentro da Reforma Protestante, existia um grupo chamado Reforma Radical, que era lá os xiitas da Reforma. Os caras eram extremistas. Tem esse sujeito aqui, o Caspar, que é em 1489 até 1561, ele ensinava, ele pregava que nessa ida para esse lugar, para esse inferno, para esse Hades, sei lá qual o nome que é apropriado, na realidade nenhum desses nomes é apropriado para dizer. Então, nada da natureza humana foi ao inferno, desceu até esse lugar. Foi apenas a natureza divina. Então, o corpo de Cristo não foi lá, foi só o Espírito de Cristo que foi até. Então, ele foi e pregou aos mortos do mesmo modo que ele pregou para os vivos. Então, foi uma pregação mesmo. Jesus lá foi em forma de Espírito, foi lá no inferno e pregou para todo mundo, e ele tirou todo mundo da masmorra do inferno e levou para o reino dos céus, ok? Então, a gente está falando de um grupo extremista dentro da Reforma Protestante que levou esse pensamento à última consequência. Ainda nessa tradição, existia um outro sujeito, Johannes Schlaffer, que ele acredita que Jesus desceu, mas o que desceu não foi o Espírito, porque o Espírito não pode descer lá no inferno. Então, o que desceu foi só a natureza humana, a mesma ideia, mas some-se a isso a ideia de que se foi só a parte humana, então ele teve que ter uma ajudinha do pai para sair de lá, porque ele não conseguia sair. Então, percebe como essas coisas, a gente vai criando doutrinas que não têm nenhuma relação com a Bíblia, são tradições confusas, que brigam entre si. A gente tem uma quarta visão que veio do próprio Lutero. E quando você lê os textos de Lutero, você não sabe se é muito literal, se é figurado, então é um pouco indefinido. E aí, dentro de uma tradição luterana, ele afirma que Jesus foi literalmente ao Hades, mas o objetivo dessa ida ao inferno, ao Hades, foi de anunciar sua vitória a Satanás. Então Jesus foi lá para triunfar, para mostrar quem manda, para mostrar quem venceu. Então ele foi lá se vangloriar, mostrar sua glória para Satanás, anunciar sua vitória para Satanás. E a dificuldade de entender a posição de Lutero é justamente isso, porque muitas vezes eu usava no sentido literal, muitas vezes eu usava no sentido figurado. Então justamente quem vem depois dele acabou transformando isso numa doutrina bastante confusa e bastante questionável. No pensamento reformado, agora trazendo num ambiente reformado, fugindo dessas confusões, o que vai prevalecer? Justamente a ideia desses símbolos combinados. A significação de Hades no credo apostólico é a de que Jesus experimentou a condenação divina e que se evidencia na humilhação de morrer e ser sepultado, ficando sob o poder da morte. A isso somamos o sofrimento agonizante antes e durante o período que ficou na cruz. Experimentar o inferno, de acordo com a expressão do credo e o que o texto faz um sutil contorno, experimentar o inferno é experimentar o abandono da presença de Deus. Só isso, ok? Sem superstição, sem fantasia, sem confusão. Então, a ira de Deus, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, a ira de Deus desceu sobre o Filho, que experimentou dores infernais, dores absurdas, incontáveis, seja no seu corpo ou seja na sua alma. Então, essa descending ad inferna tem a ver com essa experiência que Cristo teve de ser esmagado pela própria ira de Deus e de ter experimentado a morte, né? A humilhação de morrer, a humilhação de ser sepultado. Essa é a ida ao Hades, nada mais do que isso. Sendo assim, Jesus nunca desceu ao inferno literalmente ou espacialmente. Quando eu estou falando espacialmente, estou falando no sentido geográfico. Não tem um GPS, coloca no GPS. Então, Jesus não foi num ponto no inferno e voltou. Isso é uma forçação de barra no texto. Mas ele experimentou todas as coisas que o Hades ou o inferno representa. Então, na cruz, ele teve uma experiência subjetiva e interna de toda a realidade da morte, do inferno. Na cruz, ele experimentou isso. Experimentando então na sua morte, mas nunca
depois da morte. O texto bíblico ele não aponta nessa direção. Então, o que precisa ser rejeitado a partir de um pensamento bíblico é justamente a possibilidade de uma pregação literal. Não faz muito sentido de trazer essa ideia de que você está dando uma segunda oportunidade de salvação pregando no inferno para quem já morreu. Isso contradiz o texto bíblico. Muito menos essa posição que ficou confusa de Lutero, que Jesus foi anunciar sua vitória para Satanás. Não dá para aceitar isso. Também rejeitar a noção de que os crentes do Antigo Testamento estivessem presos no Hades e Jesus teve que ir lá no Hades libertar, usando isso de forma equivocada, o texto de Efésios que a gente leu. Os crentes depois da morte não foram para o Hades, mas para estar com Deus. Eu coloquei apenas um texto aqui, mas existe dezenas e dezenas de textos que falam sobre isso. Rejeita também a ideia de que Satanás possuía a chave do inferno e da morte, e Jesus foi tomá-la. Aqui é muito importante porque eu já escutei bastante gente, bastante pregador, gente bastante séria, inclusive, dizer que Jesus precisou ir tomar a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Não há nenhuma menção que as chaves pertençam a Satanás em nenhum texto bíblico. E os textos que falam sobre isso não trazem referência ao inimigo. Eu quero mostrar os textos que fala sobre chaves na Bíblia. Isaías 22, 21 e 22. Vestirei ele aqui com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. E ele será como um pai para o povo de Jerusalém e Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi e o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. E quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Então a primeira vez que isso está aparecendo nessa texto de abrir chave, que abre, que ninguém pode fechar, que fecha, que ninguém pode abrir. Depois a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê exatamente a mesma ideia. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia, e esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Percebe o paralelismo de ideia entre os dois textos? Abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Apocalipse 1, 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ou Mateus 16, versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, quando a gente pega todos esses textos que têm essa referência de chave, não tem nenhuma afirmação de que Jesus tenha tido que pegar essa chave em algum lugar, num Hades, num inferno ou qualquer outro lugar. A autoridade, a posse dessa chave sempre esteve em Deus, com Cristo. E aí aparece essa última cláusula, essa última referência para a gente esclarecer. Então, primeiro, foi uma confusão histórica que foi gerando doutrinas à torta e à direito, e as pessoas acabam criando bastante confusão. Os espíritos em prisão não podem ser considerados os justos presos no Hades. Isso não faz sentido. Também não são anjos aprisionados. Se refere aos contemporâneos de Noé, desobedientes, e Cristo pregou através de Noé para a vida dessas pessoas. Então eu quero voltar no texto para ver essa verdade escrita aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui que nasce a confusão, lembra? Os quais noutro tempo foram rebeldes. Então quem eram esses espíritos em prisão? O texto está dizendo... foram pessoas que em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, são pessoas de um outro tempo, onde a paciência de Deus foi exercida, onde a misericórdia de Deus foi exercida. Então, através da vida de Noé, essa pregação foi feita. Então, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, a própria vida de Noé foi a pregação de Cristo àquelas pessoas, aqueles espíritos em prisão. Então, não existe uma ida geográfica a nenhum lugar sobrenatural especial. É apenas uma referência sobre a pregação de Cristo através da vida de Noé. Você percebe
como o desconhecimento bíblico pode trazer um prejuízo tão grande. Um erro que se transforma numa bola de neve. A gente está falando do século 7 até o século 21, geração após geração está mantendo vivo um erro, uma falta de conhecimento bíblico. Por isso, nós do mundo bíblico entendemos que o estudo centrado no Evangelho é uma arma poderosa para combater todos esses desvios doutrinários. Se você deseja aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer. Que Deus te abençoe. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.